Gravando, senhor presidente. Obrigado, Gelson. Bom dia a todos. Hoje, 17 de maio de 2024, 8 horas e 37 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos. Bom dia, doutor Henrique, doutora Maria Anselmo, doutor Rodolfo pela DRF e também o doutor Luiz Eduardo, e obrigado pelo comparecimento e substituição a doutora... acabei esquecendo o nome dela, doutora Luciana. Luciana. Também a Luciana Vendramini, que pediu afastamento. Também agradeço a presença do advogado, doutor Alain e doutora Camila. Tá? Dando início à sessão de julgamento, peço a todos que acessem o processo da CP, AIM 451.377, CP Comercial SA, processo de minha relatoria, doutor Alain para fazer sustentação oral. Vou fazer um breve, vou passar a leitura breve do relatório, tá? O AIM descreve conduta infracional de utilização de crédito de ICMS irregular. Consta na acusação: utilizou-se na qualidade de detentor em hipótese não permitida a analisação crédito de ICMS, por ter efetuado irregularmente lançamentos no livro registro de apuração de ICMS e nas guias, guia de apuração do ICMS no campo outros créditos, a título de transferência de saldo devedor para estabelecimento centralizador. Artigo 98, inciso 3 do RICMES, ao estabelecimento filial CP Comercial SA e número tal, CNPJ total, sem a emissão das respectivas notas fiscais de transferências de saldo devedor, segundo determina o artigo 98 do RICMES e artigo 2º da Portaria CAT 115. O contribuinte apresentou defesa, o AFA se manifestou sobre os termos da defesa, o julgador tributário manteve integralmente a acusação. Contra a decisão, a contribuinte apresentou recurso ordinário. O delegado tributário de julgamento deferiu o processamento do apelo recursal e a representação fiscal em parecer de recurso ordinário manifestou-se pelo não aprovimento do apelo recursal. No dia 13/6 de 2023, os autos foram distribuídos à ilustre juíza Raquel Harumi Iwazi, que apresentou seu voto perante a 5ª Câmara Julgadora, na data em que os autos saíram em vistas aos demais juízes que compunham a Câmara e a DRF. No dia 4/10/2023, os autos retornaram para julgamento. As folhas tais constam o voto da ilustre juíza relatora, que decidiu manter a acusação e recapitular a multa e dos demais juízes, que entenderam pelo cancelamento da acusação. No entanto, no final, optou-se pela conversão de julgamento em diligência para a manifestação da DRF contribuinte acerca dos fundamentos que constam nos votos dos juízes com vistas, Dr. Rodrigo Helfstein e Rui Giraldi, a fim de evitar nulidades no julgamento, pois o argumento de nulidade do AIM não foi ventilado no recurso ordinário. Cumprida a diligência, os autos foram me distribuídos. Eis o breve relato dos autos. Doutor Alan, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Procuração nos autos, peço uso da palavra. Como bem informado, trata-se de um auto de infração com uma única infração. Utilizou-se na qualidade de detentor em hipótese não permitida pela legislação de crédito de ICMS. Porém, neste interim, a recorrente possui apuração centralizada, tendo mensalmente transferindo débitos para seu estabelecimento centralizador, tendo juntado aos autos todas as guias da filial e da centralizadora, comprovando que todos os débitos cobrados no auto de infração foram recolhidos nas guias da centralizadora e foram pagos, não havendo assim qualquer prejuízo ao erário ou falta de recolhimento de imposto. Uma vez que foram transferidos esses débitos e não foram tomados créditos, o auto possui claro erro de acusação, o que já foi, inclusive, reconhecido por 3 juízes da 5ª Câmara, julgando conforme, agora eu peço vênia para ler o voto do excelentíssimo juiz Samuel de Oliveira. Abro aspas. Rendendo justas homenagens à juíza relatora,
ouso dela discordar por entender que o auto de infração inicial está eivado de nulidade, insanável, posto que apresenta erro de acusação, como brilhantemente concluíram os demais juízes com vista, Dr. Rui e Dr. Rodrigo, em votos que se complementaram para chegar àquela única conclusão. A proposta de cancelamento do auto de infração exordial por erro de acusação alcançou dessa forma a maioria de 3 votos, suficientes para sua aprovação. No entanto, essa decisão constituiria ofensa ao princípio da não surpresa, expresso no artigo 10 do Código de Processo Civil, pois fundamentado não foi ventilado nesse processo até o presente momento. Naquela ocasião, fecho aspas, naquela ocasião, o auto somente não foi cancelado porque a representação fiscal alegou o princípio da não surpresa, tendo sido julgado convertido em diligência para manifestação. O fato é que não houve qualquer falta de recolhimento de imposto cobrado nos autos, além de haver erro na acusação, como reconhecido no voto do juiz Ruiz Carlos, que ressaltou que a acusação sequer informa qual seria a hipótese prevista na legislação em que não seria permitida a utilização do crédito, e como a conduta da recorrente corresponderia a essa hipótese. Nesses termos, verifique-se, portanto, a improcedência do presente auto de infração, a qual deve ser cancelado por erro de acusação, uma vez que a autuada não se utilizou dos créditos da qual é detentora, mas tão somente transferiu os saldos devedores ao estabelecimento centralizador na forma da lei, os quais foram corretamente declarados e pagos na forma da lei. No presente momento é isso, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Alain, pela clareza e objetividade aqui da sustentação oral. Vou passar a leitura do voto, meu voto já estava disponível. Já adianto que eu estou entendendo pela nulidade da decisão de primeira instância, tá? E eu vou explicar. Trata-se de retorno de diligência. O AIM contém acusação de utilizar, na qualidade de detentor, em hipótese não permitida pela legislação, decreto de ICMS por ter efetuado irregularmente lançamentos no livro registro de apuração de ICMS e na guia de apuração de ICMS, no campo outros créditos, a título de transferência de saldo devedor para estabelecimento centralizador, artigo 98, inciso 3 do RICMS, ao estabelecimento filial CP Comercial SA, sem a emissão das respectivas notas fiscais de transferência de saldo devedor, segundo determina o artigo 98 do RICMS e artigo 2º da portaria CAT 115 de 9 de 2008. A primeira instância manteve integralmente a acusação. Em sede ordinária, os autos foram distribuídos à ilustre juíza Raquel Harumi Iwase. A ilustre juíza relatora apresentou seu voto perante a quinta Câmara Julgadora, em 9 de 8 de 2023, data em que os autos saíram em vistas aos demais juízes que compunham a Câmara e a DRF. Um minuto, por gentileza, para mim. No retorno de vistas, a ilustre juíza relatora confirmou seu voto pelo parcial provimento do recurso ordinário para recapitular a multa. Os demais juízes, Dr. Rodrigo Helfster, Dr. Rui Giraldi e Dr. Samuel Oliveira Magro, opinaram pelo cancelamento da acusação. No entanto, após os debates, optaram por converter o julgamento em diligência para a manifestação da contribuinte e da EDRF, considerando que a fundamentação para o cancelamento da acusação ofenderia o princípio da não surpresa. No cumprimento da diligência, a contribuinte reforça a tese de nulidade do AIM por erro de acusação. A DRF, por sua vez, pugna pela nulidade da decisão de primeira instância, tendo em vista a existência de fundamentos que não constam da acusação. Ao analisar os autos, opinam pelo retorno dos autos à primeira instância. A acusação tem como fundamento a inexistência de emissão de notas fiscais para transferência de saldo devedor para estabelecimento centralizador. O crédito não poderia ser utilizado para compensar o débito, pois a autuada deixou de cumprir o quanto determinado pela legislação na transferência do saldo devedor. No entanto, consta na decisão de primeira instância que,
diz a decisão. Não está claro no processo o motivo pelo qual apenas um estabelecimento se juntou a outro para fins de apuração centralizada, quando a legislação manda que todos os estabelecimentos de um mesmo regime de apuração sejam juntados. Teria agido o contribuinte, portanto, em desacordo com o estatuído nas regras de ICMS. A DRF, continuo no meu voto, a DRF, a respeito do trecho transcrito, consigna que, abre aspas, o julgador afirma que os estabelecimentos do contribuinte não se encontravam centralizados, quando, na verdade, estão, fecha aspas. Continuo no meu voto. Embora a afirmação da decisão recorrida não seja essencial ao deslize do caso, fato é que a decisão padece de erro, como apontado pela DRF. Mais adiante, o julgador afirma que, diz a decisão recorrida, estou que o contribuinte, à sua maneira, lançou valores a quais? Os quais, segundo a fiscalização, são provenientes de entradas de mercadorias e não oriundos de apuração do imposto em sua contabilidade fiscal, e pretendeu, com tal intento, ver seu valor de imposto a recolher reduzido. Fecha aspas. Continuo no voto. A DRF, as folhas tais, com razão cita, abre aspas, em momento algum, a FR cita que tais entradas se referem a mercadorias. As entradas equivalem a transferências entre estabelecimentos realizadas pela autuada. Fecha aspas. Continuo no voto. Infere-se que a manifestação da DRF de nulidade da decisão recorrida deve ser prestigiada, pois o julgamento de mérito nesta sede recursal não supriria os erros constantes na decisão recorrida. Assim, opino pelo retorno dos autos à primeira instância para que outra decisão seja proferida, antes exposto, considerando as provas dos autos, com esse do recurso ordinário e no mérito do provimento para determinar o retorno dos autos à primeira instância para nova decisão. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida? O doutor Alan está aqui também para esclarecimentos. Presidente. Pois não. Bom dia a todos. Eu confesso que eu vi o seu voto, né, li, até porque o senhor disponibilizou com bastante antecedência, e eu agora não estou conseguindo entrar no processo, mas eu pergunto ao patrono se a contribuinte ela fez o processo que a legislação exige, a legislação do ICM exige, para o recolhimento centralizado. Se tem nos autos se ele consegue trazer para os autos o processo da centralização, porque é uma opção do contribuinte, né? A gente sabe. Pois não? Assim, tem a cópia do Rodulfo aqui. Eu não sei as folhas dos autos que tá, mas eu me recordo, né? Já fiz o voto faz um tempinho, mas eu me recordo que tem uma cópia do termo de centralização do Rodulfo. O doutor Alan quer se manifestar? Na verdade, como o patrono desses autos ele teve um imprevisto, ele pediu para me fazer agora de manhã, eu não tenho essa informação nesse momento. Tá, mas eu posso perguntar para ele aqui e trazer. Peraí que eu dou uma olhada aqui nos autos aqui, eu já vejo a folha aqui para informar para a doutora. Eu não tenho as guias aqui, mas ele me informou que foi juntado no último julgamento e as guias da autuada e da centralizada. Tudo está certinho, tudo bateu, mas foi juntado no processo. Folha 81. Tá, porque pelo que eu entendi, presidente, ele não utilizou do crédito transferido, porque ele transferiu e manteve, então houve um débito e ao mesmo tempo houve um débito ele tirou, vamos dizer assim, o ICMS da matriz e levou para a filial, mas ele não usou esse crédito ainda, né? Pelo que eu pude entender nos autos, até na conclusão dos autos. É uma transferência. Ele assim, eu não sei se eu não vi também a tipificação, mas quando alega que o auto está eivado de erros, de vícios, né? Não seria porque
ele teria que fazer o auto, a tipificação seria autuado não por falta de recolhimento, mas sim por falta de emissão de nota fiscal? Porque, pelo que eu entendi, o auto foi somente por conta da não emissão da nota fiscal de transferência. Isso que eu entendi. Se foi isso realmente, porque, claro, né, eu não analisei os autos, mas eu entendo que a tipificação não seria falta de recolhimento e não teria ICMS a recolher nos autos. Seria só multa, não sei. Eu acho que ele entendeu que a empresa Doutora, eu não utilizou. avancei no mérito da acusação, tá? Eu devolvi os autos à Tá, primeira instância. Por quê? Porque a decisão de primeira instância contém fatos, ela contém trechos que não estão de acordo com as provas dos autos, tá? Um delas, ela fala que não tem prova da centralização, que só havia uma centralização entre uma filial e e a a, matriz? e a matriz, quando na verdade existe prova para todos. Outro trecho também da decisão é que ela fala que os créditos são oriundos de aquisições de mercadorias, mas na verdade não são. Os créditos são oriundos da transferência do saldo credor da filial para a matriz, tá? Então, e por isso que eu acabei acolhendo a tese de decisão de nulidade da primeira instância, tá? Que foi ventilada no recurso ordinário e foi concordado pela DRF. Quanto ao erro de acusação, o que acontece? O erro de acusação veio no julgamento em sede ordinária, tá? Então, o doutor Rui e o doutor Rodrigo, eles ventilaram que existiria erro de acusação. No entanto, o doutor Samuel, ele entendeu que esse erro de acusação não foi ventilado no recurso ordinário, que de fato não foi ventilado. Então, se a Câmara decidisse pelo erro de acusação, essa decisão padecia de nulidade, dado que seria de ofício, né? Entendeu? Então, assim, com relação ao mérito, eu não avancei no mérito, mas de fato, a multa, ela não exige imposto, tá? Ela é uma multa, ela exige imposto em razão do creditamento indevido, mas ela tem origem no erro formal, que é a falta de emissão de nota fiscal de transferência, tá? Esse é o fundamento da acusação. Você tem a portaria CAT e as disposições do RICMES, que prevê uma emissão de nota fiscal para aproveitamento de crédito, né? Para transferência de crédito. Nesse caso, não houve a transferência de crédito. Mas é uma questão que eu não avancei, tá? É uma questão que eu não avancei. Pois não, doutor Rodolfo. Doutor Silvio, só para tentar, né, clarear um pouco, talvez até a dúvida que a doutora Maria levantou, é que a hora que o contribuinte ele vai fazer a transferência, né, desse saldo devedor para o outro estabelecimento, que é o centralizador, ele acaba lançando na GIA dele, no campo, na GIA de operações, né, de apuração, no campo outros créditos, o valor referente a esse débito. Então, se ele apurar um saldo devedor de 10, ele lança como outros créditos na GIA própria, né, do ICMS apuração, o valor de 10, e aí deveria ter emitido uma nota fiscal transferindo esse montante para o estabelecimento centralizador. Hora que ele não faz a emissão dessa nota fiscal e ainda assim lança lá na GIA ICMS apuração, né, operações próprias, o valor a crédito, que seria justamente para abater o valor a débito, a gente entende que ele se creditou do ICMS de forma indevida, né? Se ele tivesse emitido a nota fiscal, o valor que ele lançou na GIA, no ICMS apuração, não teria nenhuma irregularidade. Então, em que pese a acusação citar a emissão da nota fiscal como fundamento para a autuação, né? Porque ela é uma parte necessária para fazer a centralização da apuração do ICMS, de fato, o que aconteceu é que ele lançou na GIA, na apuração do ICMS, o valor a crédito. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra, né?
É basicamente isso que a acusação está dizendo. Então, eu acho que caminha bem a decisão quando pugna pela nulidade da decisão de primeira instância, porque além de estar lastreada em pontos que não estão nos autos, né, que se diferenciam da acusação, ela deixou de analisar esse ponto que a gente entende como bastante importante. Acabou se confundindo, dizendo que os créditos estariam lastreados na entrada, né, de mercadorias, quando, na verdade, faz parte da própria sistemática da apuração centralizada, né? O que faltou foi a emissão de nota fiscal, e quando falta a emissão de nota fiscal, aquele crédito que ele lança nos outros créditos perde o sentido, porque o processo deixou de ser feito da forma correta. Não sei se ajudou de alguma forma, mas o entendimento da DRF é esse. Entendi, sim, doutor Rodolfo. Agradeço aí os esclarecimentos, mas assim, no sentido de que, assim, eu entendo que o contribuinte centralizador é uma questão assim, de opção centralizar, né? Desde que proceda nos termos da lei. E existe a possibilidade e o fisco entendeu cobrar esse ICMS em razão da falta de emissão, porque uma coisa teria dado apuração de débito, né, a recolher. É assim que a fiscalização entende, pelo que eu estou entendendo, né? Se ele tivesse emitido uma nota de saída da filial, ele iria pagar esse débito lá na filial, para ter direito ao crédito na matriz. Por isso que está cobrando o ICMS, é isso? Isso, ele Esse deixou de... entendimento, né? É como se ele fizesse uma apropriação, por exemplo, Uma venda. de um crédito do imobilizado, ao invés de fazer na razão de 1/48, quando manda a legislação, ele apropriasse integralmente o Totalmente. crédito, vamos por até antes de começar a usufruir a mercadoria, ou antes dela entrar no estabelecimento, né? As circunstâncias das obrigações acessórias, elas são importantes para que o fisco consiga medir o que o contribuinte tá fazendo, né? A partir do momento que ele deixa de cumprir, a gente não consegue mais rastrear a origem do crédito que está lá na centralizadora ou a razão desses outros créditos que ele está lançando em GIA aqui, né? Seria mais ou menos isso. Entendi, doutor. Obrigada. Ok. Está esclarecido, doutora? Posso encerrar os debates e passar ao julgamento? Tá, Por mim, sim, senhor presidente. Tá, joia. Obrigado. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Alain, decisão unânime pelo retorno dos autos à primeira instância, tá? Nos termos do voto do relator. Agradeço a presença do senhor. Se o senhor quiser continuar, fica à vontade. Se quiser sair também, fica à vontade. Tá joia? Obrigado. Ok, obrigado, bom dia. Obrigado. Vamos passar ao julgamento do AIM 4076-624, COFCO Brasil S.A. É um recurso de ofício. O relator é o doutor Henrique. A doutora Camila está para acompanhar. Fica à vontade, doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. Eu vou passar rapidamente aqui a leitura do relatório e, com autorização do presidente, como a doutora Camila está aqui para acompanhar e não para sustentar, já emendo a leitura do voto. Trata-se de recurso de ofício relativo à decisão de folhas 7893-7903,
cujo parecer foi apresentado pela douta representação fiscal as folhas 7954 a 7963. O auto de infração 4076624, dígito 0, traz acusação de creditamento indevido relativo a aquisições de bens para o ativo permanente não relacionados diretamente com o setor de produção, comercialização ou industrialização do estabelecimento, nos seguintes termos. E aí eu menciono aqui, eu transcrevo o relato da acusação de creditamento indevido por essas razões mencionadas. Inicialmente, restou decidido em primeira instância que o auto de infração seria improcedente por nulidade decorrente de afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e ao artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, pois não permitiria as condições para o pleno entendimento do lançamento de ofício em razão da indefinição do aspecto material da ocorrência do fato tributável pelo ICMS. Este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, através de sua colenda 8ª Câmara Julgadora, foi chamado a decidir em recurso de ofício e determinou as folhas 7806 a 7813 o retorno dos autos para nova apreciação do julgador singular quanto às questões de mérito discutidas no caso, já que decidiu por não reconhecer a afronta ao artigo 142 do CTN e ao artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. O recurso especial de folha 7818 7829 apresentado pela autuada não prosperou, retornando assim os autos para novo julgamento em primeira instância. Em nova decisão, da qual se recorreu de ofício, o julgador singular inicialmente repetiu incorretamente sua decisão pela nulidade do auto de infração em razão de afronta aos artigos 142 do CTN e 34 da 13.457, mas também analisou os argumentos de mérito presentes no caso, ponto em que se posicionou de forma desfavorável à autuada. Em seu parecer de recurso de ofício de folha 7954 7963, a douta representação fiscal argumentou em síntese, em sede de preliminar, a nulidade da decisão de primeira instância por desrespeito à decisão tomada pela colenda Câmara Julgadora. Alternativamente, a necessidade de reforma da decisão recorrida por ausência de afronta ao artigo 142 do CTN e ao 34 da 13.457. A manutenção da exigência fiscal, que estaria configurada e comprovada adequadamente. Contra as razões apresentadas pela representação fiscal, a autuada repisou a nulidade do auto de infração, de acordo com a decisão de primeira instância, mas não se manifestou especificamente sobre o mérito da exigência. Durante o processo, porém, quando abordou suas questões defensivas, a empresa alegou fundamentação e instrução deficientes do AIN, em prejuízo de seu direito de defesa, menção a atos normativos não aplicáveis ao caso, auto de infração por demais genérico e inespecífico. Ausência de capitulação no auto de infração da exigência do imposto, falta de demonstração da destinação dos bens adquiridos, afronta à verdade material por não ter havido diligência ao estabelecimento para verificação da destinação dos materiais adquiridos, efetiva utilização dos materiais adquiridos na confecção de máquinas e equipamentos que configuram a própria unidade fabril da autuada, situação que estaria descrita em parecer técnico contábil apresentado nos autos. Ausência de débito de ICMS e reflexos da existência de saldo credor na escrituração para aplicação da multa. Necessidade de limitação dos juros aplicados, no caso concreto, à taxa Selic, e ilegalidade na forma de cálculo da multa aplicada. Destaco que o presente caso trata apenas da análise do recurso de ofício de folha 7893 7903, uma vez que a equivocada petição de, entre aspas, recurso ordinário de folha 7907 7948 e o pedido de revisão de julgado de folha 7950 7952 foram inadmitidos e a incorreta intimação de folha 7987, que admitia o processamento do recurso ordinário, foi tornada sem efeitos pela intimação de folhas 7988. O processo, portanto, está em ordem para julgamento. É o relatório e passo ao voto. Questões relativas à nulidade da autuação. A decisão objeto do recurso de ofício deve ser reformada em sua conclusão pela improcedência do AIN 4076-624, dígito 0, por nulidade. Inicialmente, pontuo que não considero ser o caso de decidir pela anulação da decisão de primeira instância, em que pese haver descumprimento da determinação exarada por este tribunal,
no sentido de inexistir a nulidade apontada anteriormente e da necessidade de análise das questões de mérito, o julgador singular passou pelas questões de fundo argumentadas no caso concreto. Determinar novamente a anulação da decisão de primeira instância seria, ao meu ver, contrário ao interesse público e à celeridade processual. Ainda mais se levarmos em consideração que, uma vez analisado o mérito pelo julgador singular, não se poderia falar em supressão de instância ou cerceamento de defesa. Por isso, me posiciono não pela nulidade, mas pela reforma da decisão recorrida. Não há, no caso em análise, afronta ao artigo 142 do CTN e ao artigo 34 da 13457. Não há também qualquer indefinição do aspecto material da exigência, o que impediria o adequado entendimento dos motivos da lavratura do AIM. O próprio relato da infração é bastante claro em sua descrição ao dizer se tratar de creditamento indevido em relação a bens adquiridos para o ativo permanente, não relacionados à atividade da empresa. Folha 1. Some-se a ele os documentos que a autoridade fiscal fez acompanhar, em especial os demonstrativos e as notas explicativas, que dão conta das razões da autuação e dos bens que a fiscalização considerou como não relacionados à atividade da autuada e, portanto, base de crédito indevido. A manifestação fiscal de folhas 7720 a 7735 em nada inova no processo, que reforça a ausência de nulidade do AIM por afronta ao artigo 142 do CTN e ao 34 da 13457. Cite-se por oportuno, ainda no que se refere à questão da nulidade do auto de infração, que não merece prosperar o argumento utilizado pela autuada, no sentido de que a menção pela autoridade fiscal à decisão normativa CAT 02 de 2001 atrairia vício à constituição do crédito tributário, uma vez que referido ato normativo em nada se relacionaria com a matéria objeto da autuação. Está mais do que claro, pela análise dos autos, que a menção à decisão normativa CAT 2 de 2001 foi apenas um erro formal, na medida em que, certamente, a autoridade fiscal, em verdade, buscava se referir à decisão normativa CAT 2 de 2000, aplicável ao tema objeto da autuação. Aliás, a própria autuada demonstra saber do mero equívoco, que em nada prejudica seu direito de defesa, ao argumentar durante suas manifestações neste processo, com menções à decisão normativa CAT 2 de 2000. No que se refere às dúvidas levantadas sobre a aplicabilidade da decisão normativa CAT 1 de 2001, estas também não merecem prosperar, uma vez que o ato normativo em questão é diretamente aplicável ao caso em tela, sendo possível compreender os motivos de sua utilização pela autoridade fiscal pela simples leitura de suas manifestações. Quanto ao argumento trazido pela autuada de ausência de capitulação da exigência do imposto no auto de infração, a multa aplicada se deu com fundamento no artigo 85, inciso 2º, a linha J, da Lei 6374 de 89, que prevê que a penalidade sobre o creditamento indevido será aplicada sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância, não havendo necessidade dessa forma de uma previsão específica para a capitulação da exigência do imposto no AIM, pois que já é englobada no dispositivo mencionado. Passando agora a questões relativas ao mérito do creditamento indevido. Quanto aos argumentos relacionados à falta de demonstração da destinação dos bens adquiridos, primeiramente se faz relevante destacar que a autuada, assim como informada as folhas 7720, é acompanhada de perto pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo há mais de uma década, não sendo possível dizer que a fiscalização desconheça detalhes da atividade da empresa e suas especificidades. A fiscalização se utilizou de informações fornecidas pela própria empresa autuada em seu controle de crédito de CMS do ativo permanente, CIAP, além de trazer a descrição de cada bem relacionando-os às notas fiscais selecionadas e detalhadas nos demonstrativos que acompanharam o auto de infração. A autoridade fiscal, portanto, se baseou em declaração da própria autuada de que os bens em questão foram utilizados para obras em andamento, administração industrial. Isso está entre aspas. Sendo adequada a conclusão de que os bens do ativo permanente não se relacionam ao processo produtivo da companhia. De sua parte, a autuada, quando da apresentação de sua defesa e até este momento processual, não trouxe provas cabais de que os bens adquiridos para o ativo permanente tenham relação com o processo produtivo, de modo a permitir o creditamento na forma como realizado. O parecer técnico contábil de folhas 7602 a 7623 serve apenas para reforçar o acerto do trabalho fiscal. De referido documento consta a afirmação de que a autuada deveria ter lançado em conta diversa as aquisições dos bens utilizados para o creditamento via CIAP, e que teria sido um erro o registro contábil em, entre aspas, obras em andamento, administração industrial, ao invés de, entre aspas, instalações industriais, máquinas, aparelhos e equipamentos.
Ocorre que, apesar de alegar o erro no registro contábil, nem o parecer, nem os demais documentos apresentados pela autuada comprovam a utilização dos bens do ativo permanente em atividades do processo produtivo. Apenas se adota atitude argumentativa voltada a descrever onde, na opinião do responsável técnico, referidos bens poderiam ter sido utilizados em razão das especificidades da empresa, da atividade da empresa. Recepção da cana, preparo da cana, tratamento do caldo, caixa de evaporação, secador de açúcar, peneira vibratória, rosca transportadora, etc. Correta a autuação, portanto, pela consideração da autoridade fiscal de que os documentos demonstram a utilização de bens adquiridos para o ativo permanente sem a necessária relação com o processo produtivo, de modo a não ser permitido o creditamento como realizado pela autuada nos termos do artigo 66, inciso 1º do regulamento e do artigo 20, parágrafo 1º da Lei Complementar 87 de 96. Vale lembrar, apenas por argumento, que ainda que os bens adquiridos tivessem sido utilizados como descreve a autuada, a forma de creditamento também estaria equivocada em razão do critério temporal do surgimento do direito ao crédito, momento da utilização/aplicação e não da aquisição do bem, como bem esclarece a resposta à consulta número 105 de 2011. No que se refere às alegações relacionadas às carrocerias adquiridas, folhas 7930 e 7934, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, há muito, tem firme posicionamento no sentido de que bens instrumentais aptos a garantirem o direito de crédito seriam apenas os exclusivamente utilizados de maneira direta nos processos produtivos, a exemplo da resposta à consulta 281 de 2006, o que afasta a possibilidade do creditamento realizado neste caso. A autuada não logrou êxito em afastar a acusação nesse ponto, não tendo trazido provas em sentido contrário. Nesse sentido, se faz importante frisar que não há, no caso concreto, afronta ao princípio da verdade material ou real. Ao contribuinte é dada a chance de apresentar provas que demonstrem que a verdade dos fatos se sobrepõe a seus eventuais erros de escrituração e registros contábeis, o que não ocorreu neste processo administrativo. Passo aqui sobre os reflexos da existência de saldo credor na escrituração. Quanto ao fato da empresa, durante o período da exigência, possuir saldo credor em sua escrituração, tal fato não afasta o acerto da autuação e não gera como consequência a eliminação da penalidade aplicada. A infração à legislação fiscal paulista, quanto ao creditamento indevido, restou configurada e sua exigência se baseia na aplicação de norma jurídica específica que impõe à administração tributária a cobrança do montante creditado e da respectiva multa, não havendo autorização legal ao fisco para que realize eventual encontro de contas com os saldos credores possuídos pelos contribuintes. Além disso, nesta fase recursal, não cabe a este tribunal verificações relativas a compensações, nos termos do artigo 93, inciso 1º da Lei 13457, o que se aproxima da pretensão exposta pela autuada. Sobre a limitação dos juros da Selic. Quanto ao argumento de limitação dos juros de mora à taxa Selic, a razão está com a autuada. Este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, inclusive, tem firmado o posicionamento a esse respeito através da súmula 10 de 2017, que diz: os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em autos de infração estão limitados à taxa referencial Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Referida súmula é integralmente aplicável aos casos de autuações decorrentes de creditamento indevido. Sobre a invalidade na forma de cálculo da multa. Por fim, a autuada carreou aos autos argumento no sentido de que a multa aplicada necessita ter sua forma de cálculo alterada, uma vez que a leitura dada pela fiscalização ao artigo 85, parágrafo 9º da 6374 de 89 estaria equivocada. Sobre esse tema, este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas houve por bem sedimentar posicionamento expressado através da súmula 13 de 2018. É legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Referida súmula valida a leitura realizada pela administração tributária sobre a atualização dos valores de multas, bem como reforça a validade das previsões de regulamentação do assunto na legislação paulista. Em razão de todo o exposto, eu voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício, reformando a decisão de primeira instância, para manter a exigência contida no auto de infração 4076624, dígito 0, em razão do creditamento indevido de CMS praticado pela autuada, em afronta aos artigos 66, inciso 1º do regulamento e 20, parágrafo 1º da Lei Complementar 87 de 96,
devendo, porém, os juros de mora aplicados ser limitados à taxa Selic nos termos da súmula 10 de 2007 do TIT de São Paulo. E é como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Abre discussão. O voto do doutor Henrique já estava disponível. Eu já tinha passado a leitura do voto e analisado os autos. Eu não tenho nenhuma. Eu acompanho o relator em seu voto. Alguém gostaria de se manifestar? Eu abro para debates. Não, presidente, está ok. Eu também já havia lido e concordo com o voto do ilustre relator. Obrigada. Parabenizo o relator pelo voto, também vou acompanhá-lo. Tá, joia. Obrigado. Só vou aguardar o registro do voto e encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Camila, decisão unânime pelo parcial provimento de recurso de ofício, tá? A acusação foi restabelecida e os juros de mora foi limitados à taxa Selic. Ok, Decisão unânime. Pois não. Agradeço aí pela oportunidade e de aqui participar do julgamento. Eu fiquei até com uma dúvida só, que eu acho que é mais de ordem procedimental também. Eu entendi que a gente está anulando, aliás, anulando não, né? Está reconhecendo a nulidade de uma parte da decisão de primeira instância, porque efetivamente tinha uma fundamentação de que parte do auto de infração estava sendo cancelado. A questão só é que a gente apresentou o recurso ordinário e ele não foi processado sob o argumento de que a decisão tinha sido integralmente favorável à Fazenda e que aí não caberia recurso ordinário. Então a gente vai ficar sem a oportunidade de apresentar o recurso ordinário nesse processo? Não, o que acontece? A decisão de primeira instância, ela cancelou o auto de infração porque ele entendeu pela nulidade por afronta ao 142 do CTN, tá? Então, essa foi a primeira decisão. Quando em sede ordinária, a 8ª Câmara Julgadora entendeu que não haveria a nulidade e determinou o retorno dos autos para apreciar o mérito. Quando do retorno dos autos, o julgador de primeira instância ele repetiu a decisão em relação à nulidade e analisou o mérito da acusação, tá? Não, mas desculpa, antes disso, contra essa decisão, vocês viabilizaram um recurso especial, tá? E em sede especial, a Câmara Superior entendeu que prestigiou a manutenção da decisão da 8ª Câmara Julgadora. Então, os autos retornaram à primeira instância. Quando do retorno da primeira instância, o julgador acolheu a preliminar de nulidade da decisão recorrida e analisou o mérito. Então, manteve o cancelamento do auto, tá? Sim. E aí, o que acontece? Por que não é que você não teve oportunidade de recurso ordinário? Por quê? Porque você não foi parte sucumbente. Então, razão pela qual não abre prazo para recurso ordinário. Mas, nas contrarrazões de recurso de ofício, o que acontece? A representação fiscal, ela vai argumentar o quê? Ela argumenta a razão da não nulidade da acusação, tá? Por não afronta ao 142, e a razão da fundamentação de mérito, para manter a acusação. E aí abre prazo para contrarrazões ao recurso de ofício. E é nessa oportunidade das contrarrazões de recurso de ofício que a contribuinte ela se
ela deveria, né? Eu não cheguei a ver a fundo o que consta nas contrarrazões, mas o que ela deveria fazer? Ela deveria pugnar pela manutenção da nulidade da decisão ou, subsidiariamente, o cancelamento do mérito, tá? Então, por quê? Porque seriam essas as considerações que deveriam constar no recurso ordinário, né? Mas que não constou, por quê? Porque ela não foi parte sucumbente, tá? E aí, da decisão do doutor Henrique, cabe pedido de retificação de julgado no prazo de 30 dias e recurso especial também, entendeu? Tá. Se É houver porque a gente paradigma. até formulou um pedido de retificação do julgado, porque a gente também entendeu que a decisão estava incorreta, e isso ficou bem claro, eu acho que assim que a própria contribuinte reconheceu que a decisão não era de cancelamento integral do auto de infração, que tinha ali uma parte que estava entendendo efetivamente que tinha que ser mantida uma parte do auto. Então, a gente apresentou o pedido de retificação de julgado e o recurso ordinário. Então, assim, é porque é difícil, é porque contrarrazões realmente não é o recurso, né? Então, a gente poderia ter argumentos diferentes sendo apreciados aqui Não, pela. mas isso você poderia ventilar em contrarrazões e pedir subsidiário. Agora, o pedido de retificação de julgado ele é contra erro de fato, entendeu? Então, o fato de você. Por quê? Porque se a decisão de primeira instância ela acolhe a preliminar, entendeu? Ela acolhe a preliminar, ela julga a preliminar, entendeu? E isso ocorre diversas vezes. E que a gente, no mérito, tem questões subsidiárias, por exemplo, juros. Sim. Então, É que a decisão de primeira instância, a gente vai lá e fala, olha, eu cancelo no mérito, mas em relação aos juros, os juros estão de acordo com a súmula 13 e assim sucessivamente, entendeu? porque Para ficou bem não haver claro para a supressão de instância. gente que foi um erro de dispositivo, entendeu? Em relação à decisão de primeira instância. Então, se tivesse tido a retificação do julgado, a gente poderia ter tido a oportunidade de apresentar o recurso ordinário, assim como a Fazenda apresentaria o recurso de ofício em relação à parte que foi sucumbente. Não, mas É, se você pede a nulidade e acolhe a preliminar de nulidade, pouco importa o mérito, né? Isso é que nem o julgamento anterior. Eu acolhi a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. Eu não me manifestei sobre o mérito, Não, sim, entendeu? mas agora Se teve a, apreciação do mérito sem o recurso da parte, é isso que eu quero dizer. Não, mas vocês tiveram oportunidade de falar em contra-razões do recurso de ofício, né? Mas as contrarrazões não são razões de recurso, entendeu? Elas são contra-razões de recurso da Fazenda, e não são propriamente as razões de recurso que o contribuinte apresentaria. O nosso recurso efetivamente foi desconsiderado. Mesmo a gente Senhora, entendendo que tinha um erro ali de eu entendo. julgado. Eu não entendo dessa forma, né? Eu não entendo dessa forma, entendeu? Mas se a senhora entender dessa forma, a senhora pode pugnar pela anulação em sede especial, tá? Mas não é esse o entendimento que eu tenho na Câmara, né? O doutor Henrique não teve esse entendimento, eu também não tenho. Assim, e às vezes, as diversas vezes que eu tive na Câmara Superior, também não é esse o entendimento também que vigora na Câmara Superior. Mas a senhora pode recorrer e, eventualmente, pleitear a nulidade do acordo da Câmara. O doutor Henrique gostaria de falar, fica à vontade, doutor Henrique. Não, apenas para reforçar esses esclarecimentos, né? Quando o caso voltou para a reanálise da primeira instância, a primeira instância disse, olha, ok, está voltando porque vocês consideraram que não tem essa nulidade que eu decidi que tinha. Então, em relação ao mérito, eu acho que o auto de infração está ok, mas eu continuo achando que tem essa nulidade aqui. Então, eu decido por anular o auto de infração em razão da nulidade. Então, de fato, não tem como se abrir prazo para o contribuinte apresentar recurso ordinário, porque ele não sucumbiu, como disse ali o senhor presidente. Então, nesse caso, não há, como eu disse no meu voto, não há supressão de instância, não há cerceamento de defesa, porque o contribuinte, num cenário como esse, ele precisa se valer das contrarrazões para repisar questões que ele quer repisar. Assim como nas razões da representação fiscal, eles não simplesmente pediram para que a nulidade não fosse reconhecida e fosse reformada, mas também mencionaram o mérito da questão que seria favorável. Então, eu vou na mesma linha do
do senhor presidente aqui nesse sentido. Não, agradeço pelos esclarecimentos Obrigado. e a gente apresenta o recurso. E aí, uma última dúvida: eu consigo ter acesso depois a esse julgamento? Não, assim que publicada a decisão, então a publicação da decisão, ela já vai constar no processo. Tá Tá bom? ótimo. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Tenha um bom dia, excelente final de semana, doutora. Antes de avançar aqui no julgamento da Companhia Brasileira de Esterilização, eu estou devolvendo o processo do AIM 4080, Produtos Alimentícios Orlândia S.A. Comércio e Indústria, para a relatora, para gravar o impedimento, tá bom? Então, o processo está devolvido para a doutora Maria Anselmo. Sim, presidente. Só um minutinho. Só preciso gravar a sustentação oral aqui da DRF. Oi, bem. Então, o processo foi devolvido. Passar o último processo da pauta, a IM 4001382, Companhia Brasileira de Esterilização, é um pedido de retificação de julgado, processo de minha relatoria. O voto já estava disponível. Eu vou passar a leitura diretamente do voto, tá? A partir do item 6. Trata-se de pedido de retificação de julgado interposto contra a decisão de Folhas, que manteve integralmente as acusações constantes dos itens 4 e 10 do AIM. A acusação do item 4 é de deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas relativas à saída de mercadorias, consignando como suposta destinatária a empresa Fabriplast Luvas Plásticas Limitada ME, que teve sua inscrição declarada nula. A acusação do item 10 é de recebimento de mercadorias por meio de notas fiscais eletrônicas emitidas em nome da empresa Fabriplast Luvas Plásticas Limitada ME, que teve sua inscrição estadual declarada nula. Segundo a recorrente, a decisão proferida pela Colenda 10ª Câmara Julgadora contém erro de fato decorrente da ausência da análise de prova. Só um minutinho. Quinta Colenda da Câmara. A recorrente alega que juntou aos autos laudo técnico elaborado pela empresa Grande Thornton para comprovar a efetividade das operações e assim comprovar a boa-fé. Inexiste o alegado erro de fato. Destaco que antes do julgamento de mérito, a Colenda 10ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência para oportunizar a DRF o contraditório sobre os documentos apresentados extemporaneamente. O julgado cita expressamente a análise dos documentos e do laudo apresentado para concluir que os mesmos não são suficientes para comprovar a boa-fé alegada. Vejamos, transcrevo parte do julgado em que cita expressamente a análise do laudo apresentado e continuo no meu voto. Vê-se que as matérias ventiladas no pedido de retificação de julgado foram devidamente apreciadas e as razões recursais têm a finalidade de ver reapreciado o quanto decidido, o que é incompatível em sede de pedido de retificação de julgado. O ilustre juiz Inácio Kazuya Yokoyama explica em sua obra Processo Administrativo Aplicado, Legislação do Estado de São Paulo, sistematizada e comentada, que, diz o autor, o pedido de retificação de julgado não tem natureza de recurso, uma vez que não se presta a alterar a interpretação da legislação ou a revaloração das provas da decisão retificanda, ou seja, não caracteriza erro de fato ou mero inconformismo com o anteriormente decidido. Continuo no voto. Nesse sentido, não acolho as razões de existência de erro de fato na decisão, pois os argumentos ventilados revelam a intenção de rediscutir o quanto decidido, o que é incompatível nesta sede recursal. Por oportuno, registro a revisão da súmula 10/2017 do TIT, que assim dispõe, transcreva a súmula. Assim, considerando a revisão da súmula 10 de 2017, limita os juros de módulo à taxa Selic. Antes posto, não conheço do pedido de retificação de julgado interposto pela autuada com relação ao mérito. No entanto, considerando a revisão da súmula 10,
limita os juros de mora à taxa Selic. Por esta razão, conheço parcialmente do pedido de identificação de julgado, somente em relação aos juros, e altero a decisão anterior para limitar os juros de mora à taxa Selic. Vou fazer só o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado. A alegação de erro de fato no pedido de retificação de julgado diz respeito à falta de análise do laudo que foi interposto após no recurso ordinário, né? A decisão anterior já tinha convertido o julgamento em diligência para oportunizar a DRF a falar sobre o laudo, e ao decidir analisou o laudo, né? Razão pela qual eu não conheci do pedido de retificação de julgado em relação ao mérito, mas tendo em vista a revisão da súmula 10, eu limitei os juros de mora à taxa Selic. O voto já estava disponível, alguém tem alguma dúvida? Eu acho que o Pois não. Rodolfo quer Pois não, Presente. doutor. Tudo bem, doutor Silvio? A gente juntou petição, as folhas 2276, justamente sobre a revisão da súmula 10. Eu não sei se ainda é possível o senhor fazer observação no voto, se o senhor achar interessante que houve a petição, se não, está tudo bem também para a gente. Eu acho que deixa eu só fazer aqui. A decisão anterior, ela cita a súmula 10, não cita? Me recordo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não, então então vou alterar o voto aqui para fazer a remissão aqui. Só para evitar que alguém diga que foi de ofício, porque não foi. Foi de Tem a nossa ofício, né? petição. Isso. Tá. Deixa eu ver aqui. Relato. Considerando a manifestação. Qual que foi as folhas, Rodolfo? Perdão, 2276. 2276. Isso. Estava com o microfone fechado, desculpa. Ok. Eu coloquei considerando a manifestação da DRF, registro a revisão da súmula 10. Ok? Vou fazer só o registro aqui do voto. Encerrando debates, verificando quórum. Em votação. Encerrada a votação da IM 431.382, Companhia Brasileira de Esterilização, pedido de retificação de julgado conhecido parcialmente e parcialmente provido para limitar os juros da taxa Selic. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Agradeço também em especial a presença do Dr. Luiz Eduardo, que compareceu para substituir a doutora Luciana. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão.